O poder nunca é dado. Ele é tomado em silêncio. E a manipulação, diferente do que te ensinaram, não é maldade. É a linguagem oculta dos que se recusam a ser esquecidos. É a ferramenta de quem entendeu que o mundo não é justo. É psicológico. Jacob Petri não escreveu um livro motivacional. Ele escreveu um mapa de guerra mental. Um manual para quem cansou de ser ignorado em reuniões, esquecido em grupos, subestimado em silêncio. Ele te mostra com bisturi de precisão os gestos, as frases, os silêncios e os gatilhos que fazem alguém ser ouvido, ou simplesmente deletado da memória coletiva. Essas são as 10 lições mais afiadas do livro. Lições que se infiltram onde as palavras falham, que moldam percepção, criam presença e instalam controle sem levantar a voz. Mas, um aviso, não use isso para se esconder. Use para se posicionar. Porque quem aplica isso com consciência não vive mais pedindo espaço, vive sendo impossível de ignorar. O mundo não reage à sua essência. O mundo reage à sua presença. As pessoas não te tratam como você é. Te tratam como você se posiciona. Você pode ser honesto, inteligente, talentoso, mas se sua imagem transmite dúvida, você será tratado como alguém em dúvida. Se seu corpo diz não sei, se seu olhar diz me aceita, se sua postura diz eu preciso ser aprovado, então é isso que o mundo vai te devolver. Petri mostra que a primeira arma não é o conhecimento. É a percepção que você cria nos primeiros segundos. E essa percepção vale mais que a sua história inteira. Você já viu isso acontecer? Gente boa, gente preparada, mas que nunca é ouvido, nunca é chamado, nunca é escolhido. Por quê? Porque a mensagem interna não se alinha com a presença externa. Ele chega pedindo licença para existir, fala baixo, gesticula demais, sorri antes do tempo. Entrega conteúdo demais, sem gerar tensão nenhuma. E o mundo interpreta isso como o quê? Fraqueza, carência, desequilíbrio. Mesmo que por dentro ele tenha valor, o mundo não tem tempo para descobrir. Um dia, em uma conferência de alto nível, vários líderes estavam reunidos para debater fusões empresariais bilionárias. Homens de terno, tom firme, apresentações projetadas. Então, entra um executivo, desconhecido, sem slides, sem palavras preparadas. Ele não senta. Fica em pé por 30 segundos em silêncio. Depois anda até a janela da sala, observa o prédio ao lado e diz: lá dentro tem 312 funcionários que trabalham para nossa concorrência. Cada um deles vai perder o emprego se a gente acertar esse projeto. A pergunta é: vocês vieram aqui para vencer ou para fazer média? Silêncio. Ele dominou a mesa. Não por ser o mais experiente, mas porque sua percepção de autoridade foi inegociável. Ele chegou como quem já era a resposta, e foi tratado assim. Presença física? Corrija a postura. Entre nos lugares com o corpo já dizendo: eu estou onde deveria estar. Nada de ombros baixos, nada de gestos ansiosos. O corpo fala antes da voz. Rede social? Construa identidade visual. Uma voz coerente. Um arquétipo claro. As pessoas não seguem conteúdo bom, seguem presenças magnéticas. Reuniões, encontros, apresentações? Fale mais devagar. Use o silêncio como arma. E sempre comece deixando o ambiente se adaptar à sua presença, e não o contrário. O mundo segue quem projeta força, mesmo em silêncio. Você pode ser excelente por dentro, mas se não parecer excelente por fora, vai continuar sendo ignorado, porque no jogo do poder, o que se vê é o que se valida, e o que se valida é o que se segue. O mundo não tem tempo para te descobrir, mas ele se curva diante de quem já se mostra como arquétipo. Comece pelo que o mundo percebe, e depois, entregue o que ninguém espera.
Antes de você dizer qualquer palavra, o seu corpo já disse tudo. Postura, respiração, ritmo, olhar, presença. O inconsciente do outro lê sua linguagem corporal antes mesmo de perceber seu conteúdo. E se o seu corpo entrega insegurança, a sua fala perde autoridade antes de começar. Essa é a armadilha invisível. Você pode falar com clareza, mas se estiver encolhido, hesitante, instável, ninguém vai te ouvir. Quem não domina o próprio corpo, entrega o controle sem saber. O corpo não mente. Ele revela sua intenção mais rápido que a sua fala consegue disfarçar. Você diz, estou confiante, mas seus ombros dizem que não. Você tenta mostrar liderança, mas seu olhar está buscando aprovação. E o outro sente isso, mesmo sem entender o porquê. O impacto diminui, a presença enfraquece, e você começa a ser tratado como alguém que tem potencial, mas falta algo. Esse algo é o corpo em colapso com a mente. O advogado que perdeu um julgamento por um detalhe invisível. Um caso real em Chicago. Um advogado experiente. Voz firme. Argumentação precisa. Mas, durante todo o julgamento, ele mantinha o pé direito virado para fora, apontado para a porta da sala. Era sutil, quase imperceptível. Mas o júri inteiro começou a sentir, inconscientemente, que ele queria sair dali. Que ele não estava tão convicto do próprio cliente, que ele queria fugir. Resultado? Perdeu o caso. Mesmo com argumentos fortes. O corpo dele sabotou a narrativa. Como usar isso hoje em qualquer interação? Postura. Mantenha a coluna ereta, sem rigidez, mas com firmeza. Quem ocupa espaço com naturalidade, comunica autoridade emocional. Olhar. Não fuja com os olhos. Mas também não encare como ameaça. Olhe como quem já sabe que vai ser ouvido. Movimento. Evite gestos excessivos. Movimente-se com intenção. Menos é mais quando se trata de presença. Ritmo da voz. Respire antes de falar. Pause entre frases. Quem controla o ritmo, controla a atenção. O corpo é sua primeira arma de domínio social. Jacob Petri mostra com clareza. O corpo é o palco. A mente é o diretor. Mas quem vê é o público. E o público não analisa. Ele sente. Se você não dominar o seu corpo, ele vai entregar medos que você nem queria expor. Mas se você dominar, você vira comando silencioso. Presença inevitável. Autoridade que não precisa se justificar. Porque no jogo do poder, quem comanda o próprio corpo, comanda a narrativa. Você pode ter os dados certos, as estatísticas corretas, o argumento mais lógico do mundo, mas se você não tocar a emoção de quem te escuta, ninguém vai se mover. Jacob Petri deixa isso claro. A lógica pode convencer, mas só a emoção transforma. As pessoas decidem com o coração e só depois justificam com a cabeça. Quem entende isso, manipula sem ser percebido, com uma frase, um olhar, uma pausa no tempo certo. A mente racional é um guardião, mas a emoção é a porta. Toda pessoa tem um sistema de defesa, um escudo racional que bloqueia conselhos, ideias, argumentos. Mas existe uma brecha. A emoção. Você ativa isso com histórias, metáforas, tom de voz, vulnerabilidade calculada, espelhamento emocional. Quando você entra por essa porta, o outro abaixa a guarda. Acha que está pensando, mas na verdade está sentindo. E quando ele sente, ele se move. O político que venceu sem provar nada. Durante uma campanha presidencial americana, 2 candidatos disputavam voto a voto. Um deles, tecnicamente superior, explicava planos,
números, propostas. O outro subia ao palco e dizia: eu entendo o que você sente. Eu cresci como você. Eu lutei como você. Eu sei o que é acordar preocupado com o aluguel. Não deu outra. Ganhou. Mesmo sem apresentar uma única solução detalhada. Por quê? Porque ele ativou o mais poderoso gatilho de todos, a identificação emocional. Ele não venceu pela lógica. Venceu porque o povo se viu nele. Como aplicar isso hoje? Em vídeos, conversas, negociações. Apresente problemas com emoção antes da solução com lógica. Diga o que sente. Faça o outro lembrar de uma dor. Depois, entregue a solução. Use metáforas visuais. Isso é como estar num carro sem freio. É como ver a porta fechando e você parado do lado de fora. A imagem cria impacto emocional imediato. Fale devagar quando for pessoal. Dê pausas. Olhe nos olhos. A emoção precisa de espaço para ser absorvida. Mostre humanidade antes de autoridade. Quem parece inalcançável assusta. Quem compartilha um ponto de dor, conecta. O verdadeiro domínio não vem da razão, vem do impacto. Você pode ser o mais inteligente da sala, mas se não souber tocar corações, vai continuar sendo apenas respeitado. Agora, se você entender como emocionar, como ativar lembranças, medos, sonhos, esperanças, aí você lidera. Porque quem move a emoção, comanda a ação. E no fim, o mundo não segue quem prova estar certo, segue quem faz sentir que é inevitável. Lição 4. Faça o outro falar mais que você. Quem fala demais, sangra a própria estratégia. Quem escuta em silêncio, coleta munição invisível. Jacob Petri revela uma das lições mais perigosas da influência. A manipulação real não começa com frases de impacto, mas com o silêncio que obriga o outro a preencher o espaço. Porque no momento em que o outro fala demais, ele revela tudo: medos, desejos, inseguranças, pontos fracos, crenças limitantes, feridas abertas. E quem escutou tudo isso em silêncio, passa a ter o mapa. Quem sabe ouvir, controla sem aparecer. Você já notou? Os maiores líderes em reuniões falam por último. Os negociadores mais perigosos começam perguntando. Os sedutores mais eficazes fazem o outro falar de si. Por quê? Porque quem fala primeiro se compromete. Quem ouve primeiro constrói vantagem. Quem cala com intenção domina o ritmo da conversa sem precisar disputar espaço. Como aplicar isso hoje? Em qualquer jogo social ou profissional. Conversas importantes? Entre com perguntas e deixe o outro falar. Quanto mais ele fala, mais ele se abre. Quanto mais você escuta, mais você entende onde tocar. Reuniões de negócios? Deixe o cliente revelar o problema inteiro antes de oferecer solução. Você vende com precisão quando ouve com atenção. Discussões pessoais? Silencie primeiro. Ouça sem pressa. Deixe o outro se contradizer. E você terá o controle sem levantar a voz. Ambientes desconhecidos? Fale menos. Observe mais. Quem chega perguntando, sai com o domínio do ambiente. A influência mais forte é a que vem do silêncio com propósito. Você não precisa provar nada. Você precisa ler tudo. E quem escuta com intenção, age com vantagem. Porque a boca revela. Mas é o ouvido que constrói poder. A próxima vez que quiser dominar alguém, fale menos e observe o outro se entregar com cada palavra não solicitada. Lição 5. Valide o ego do outro para ganhar espaço. No jogo do poder, o erro mais comum é querer forçar a entrada, confrontar, enfrentar, provar que é mais forte.
Mas Jacó Petri ensina o caminho oposto. Não tente arrombar a porta. Faça o outro abrir para você, achando que foi ideia dele. O atalho invisível para a influência é simples validar o ego. Fazer o outro se sentir especial, importante, necessário. Porque quando você faz alguém se sentir reconhecido, ele abaixa a guarda, ele te entrega a chave, ele te oferece espaço. E tudo isso sem perceber. O poder que entra com elegância domina sem resistência. As pessoas não são movidas por razão, são movidas por como se sentem ao seu lado. Se você confronta alguém, ele se fecha. Se você elogia com intenção, ele se expande. Validação não é bajulação, é engenharia social. É entender o ego como uma fechadura emocional. E quando você gira a chave certa, o outro faz o resto por conta própria. O jovem empreendedor que fez um bilionário ouvir sem interromper. Um jovem empresário queria apresentar sua ideia a um investidor de alto nível, mas sabia que não seria ouvido se chegasse vendendo. Na reunião, ele não começou com a proposta. Começou com: eu estudei seus movimentos de mercado nos últimos 10 anos. Tem uma decisão que você tomou em 2014 que me mostrou como se antecipa ao comportamento do público. Posso te mostrar como eu quero aplicar esse mesmo princípio, com um novo produto. Silêncio. O investidor parou tudo para ouvir. Por quê? Porque seu ego foi tocado com precisão. A porta se abriu. O poder entrou, sem esforço. Como usar isso hoje? Em reuniões, redes, relacionamentos. Em reuniões, antes de apresentar sua ideia, reconheça algo específico do outro. Não um elogio genérico, mas um detalhe que mostra que você prestou atenção. Em relacionamentos, valide os talentos, a presença, a beleza, não como carência, mas como espelho. Mostre que você vê, e o outro vai querer continuar sendo visto por você. Em redes sociais, responda com atenção, com nome, com linguagem personalizada. Quanto mais alguém se sente visto, mais ele se conecta. Na arte da persuasão, antes de discordar, valide algo que o outro disse. Isso desarma. E depois, sua proposta entra sem resistência. Não precisa brigar pelo lugar. Basta fazer o outro querer te entregar. Lição 6. Semeie dúvidas, não ordens. O erro dos fracos é querer convencer. O erro dos arrogantes é querer impor. Mas quem entende o jogo de verdade, não ordena. Semeia dúvida. Jacó Petri mostra que a verdadeira manipulação não entra pela força, entra pela sugestão. E quanto mais você afirma, mais o outro resiste. Mas se você provoca uma pergunta, ele se move achando que está escolhendo. Essa é a arte invisível de plantar pensamentos. Sugerir sem afirmar. Apontar sem tocar. Guiar, sem parecer que está guiando. Quem diz o que fazer, enfrenta resistência. Quem faz o outro concluir, ganha obediência. O cérebro odeia ser mandado, mas adora proteger uma ideia que acha que criou. Se você chega e diz: você precisa mudar, o sistema se fecha. Mas se você pergunta: você já percebeu que quando age assim, isso sempre acontece? O outro pensa, reflete e começa a mudar por conta própria. Você não mandou, você plantou. E o melhor, ele ainda te agradece depois, por algo que achou que foi ideia dele. Exemplo real. O consultor que fez um presidente de empresa trocar a equipe sem uma ordem direta. Um grande consultor foi contratado para reestruturar a diretoria de uma empresa. Mas o presidente era resistente, e qualquer sugestão direta seria recusada. O que ele fez? Durante uma reunião, ele disse: curioso,
As empresas que crescem 300% em 2 anos costumam ter líderes com perfis bem diferentes desses aqui. Mas claro, cada cultura é única. Silêncio. Dias depois, o presidente demitiu 3 diretores e reformulou toda a equipe. Por quê? Porque a dúvida foi plantada com precisão, sem confronto, sem imposição, só sugestão com elegância cirúrgica. Como usar isso hoje, na vida social, profissional, afetiva? Quer influenciar alguém? Não diga o que ele deve fazer. Pergunte: você já pensou em: faz sentido isso para você? O que aconteceria se você tentasse diferente? Quer sugerir uma mudança? Fale como se já fosse óbvio. A maioria das pessoas que vira o jogo costuma começar com isso. A mente inconsciente busca se alinhar com o padrão. Quer reposicionar alguém emocionalmente? Use pausas. Não complete a frase. Deixe o outro terminar a conclusão, achando que foi dele. Quem governa as perguntas, controla as respostas invisíveis. A influência mais poderosa não é a que dá ordens, é a que faz o outro pensar que teve uma ideia espontânea. Essa é a manipulação elegante, o domínio sutil, o poder que se camufla na dúvida e gera decisões espontâneas em direção ao seu plano. Porque quem sugere com inteligência, comanda com silêncio. Lição 7. Crie presença mesmo na ausência. No jogo da influência, estar o tempo todo presente é a forma mais rápida de ser esquecido. Jacob Petri te mostra o caminho contrário. Desapareça. Mas faça isso com precisão, com cálculo, com intenção, porque a presença ininterrupta vira paisagem. Mas a ausência inesperada vira obsessão. A escassez gera valor. A retirada cria impacto. E quem entende o momento certo de sair, se torna mais desejado do que quem nunca foi embora. O mundo só percebe o peso de algo quando sente sua falta. Você pode estar disponível, sempre ali, sempre pronto. Mas quanto mais acessível você é, menos memorável você se torna. E o oposto também é real. Quando você some na hora certa, quando você pausa a comunicação, quando você desaparece do feed, da sala, da conversa, você cria silêncio. E o silêncio ecoa. O mundo começa a se perguntar: cadê ele? Por que ela sumiu? Será que fui esquecido? Ou está vindo algo maior? Esse tipo de pergunta não é fraqueza, é domínio psicológico. A celebridade que desapareceu no auge e voltou como lenda. Um dos maiores cantores dos anos 2000 lotava estádios, fazia turnês globais. No auge, sumiu. Nada de entrevistas, nada de redes sociais, 0 postagens, nenhuma explicação. Durante 2 anos, silêncio absoluto. Resultado? Quando ele anunciou o retorno, os ingressos esgotaram em 15 minutos. E o novo álbum vendeu mais que os 2 anteriores juntos. Ele entendeu o que poucos entendem. Não é só presença que constrói valor, é a ausência no momento exato. Como usar isso hoje? Em posicionamento, marca pessoal e relacionamentos. Está sendo ignorado? Desapareça. A ausência restaura valor onde a presença foi banalizada. Quer gerar tensão em uma negociação? Interrompa a comunicação por 24 horas. O outro lado entra em modo de escaneamento emocional. Está criando uma marca? Não esteja presente o tempo todo. Esteja presente com impacto. E depois, crie saudade. Em relacionamentos afetivos, não responda no impulso. Não esteja sempre disponível. Quem está sempre ali deixa de ser percebido. Quem sabe sair, vira referência emocional. O
poder não está só no que você mostra, está no que você retira. Criar presença não é estar disponível, é ser inesquecível. E às vezes, a melhor forma de se tornar magnético é se ausentar com maestria. Porque o poder real não grita, ele silencia e deixa o vazio falar por ele. No jogo da influência, estar o tempo todo presente é a forma mais rápida de ser esquecido. Jacob Petri te mostra o caminho contrário. Desapareça. Mas faça isso com precisão, com cálculo, com intenção, porque a presença ininterrupta vira paisagem. Mas a ausência inesperada vira obsessão. A escassez gera valor. A retirada cria impacto. E quem entende o momento certo de sair, se torna mais desejado do que quem nunca foi embora. Você pode estar disponível, sempre ali, sempre pronto. Mas quanto mais acessível você é, menos memorável você se torna. E o oposto também é real. Quando você some na hora certa, quando você pausa a comunicação, quando você desaparece do feed, da sala, da conversa, você cria silêncio, e o silêncio ecoa. O mundo começa a se perguntar: cadê ele? Por que ela sumiu? Será que fui esquecido? Ou está vindo algo maior? Esse tipo de pergunta não é fraqueza, é domínio psicológico. Um dos maiores cantores dos anos 2000 lotava estádios, fazia turnês globais. No auge, sumiu. Nada de entrevistas, nada de redes sociais, zero postagens, nenhuma explicação. Durante 2 anos, silêncio absoluto. Resultado? Quando ele anunciou o retorno, os ingressos esgotaram em 15 minutos. E o novo álbum vendeu mais que os 2 anteriores juntos. Ele entendeu o que poucos entendem. Não é só a presença que constrói valor, é a ausência no momento exato. Está sendo ignorado? Desapareça. A ausência restaura valor onde a presença foi banalizada. Quer gerar tensão em uma negociação? Interrompa a comunicação por 24 horas. O outro lado entra em modo de escaneamento emocional. Está criando uma marca? Não esteja presente o tempo todo. Esteja presente com impacto. E depois, crie saudade. Em relacionamentos afetivos, não responda no impulso. Não esteja sempre disponível. Quem está sempre ali, deixa de ser percebido. Quem sabe sair, vira referência emocional. Criar presença não é estar disponível, é ser inesquecível. E às vezes, a melhor forma de se tornar magnético é se ausentar com maestria, porque o poder real não grita, ele silencia e deixa o vazio falar por ele. A mente não deseja aquilo que já tem, ela deseja aquilo que não entende. Jacob Petri ensina: a manipulação mais poderosa não começa com um toque, mas com um mistério. Não é o que você mostra, é o que você deixa escapar. É o que paira no ar depois de um gesto ambíguo. É o silêncio depois de uma frase cortada no meio. É o enigma da sua presença. E quanto menos o outro consegue te decifrar, mais ele quer te possuir. Quando você se oferece por inteiro, conta tudo, responde tudo, se explica demais. Você mata o impulso mais poderoso da mente, a curiosidade. Agora, quando você entrega em doses, quando você guarda mais do que revela, quando você deixa perguntas sem resposta, o outro entra em loop. Ele precisa resolver o enigma que você se tornou, e esse desejo silencioso vira fixação. Um artista internacional, sempre fotografado, mas raramente entrevistado. Presença forte, olhar firme, falas curtas. Ninguém sabia com quem ele namorava. Ninguém sabia sua rotina, mas todos comentavam sobre ele.
Revistas escreviam suposições. Fãs criavam teorias. O mundo todo queria saber quem ele realmente é. Ele não se vendia. Ele se deixava caçar. E por isso, virou lenda. Quer gerar desejo? Mostre menos. Deixe lacunas. Fale menos sobre você. Deixe que o outro imagine. E ele vai construir o personagem ideal. Quer ser lembrado? Crie rituais, repetições, símbolos. Mas nunca revele o porquê de tudo. A simbologia te transforma em arquétipo. Nos relacionamentos, evite previsibilidade. Troque o bom dia automático por um gesto inesperado. A quebra de padrão ativa emoção. E emoção gera apego. Quer atrair pessoas sem implorar? Cuide da sua energia quando entra em ambientes. Fale com menos intensidade. O mistério te coloca acima da média. O que é misterioso é magnético. O que é escasso é valioso. E o que é incompleto é inesquecível. Se você quer ser desejado, não se exponha. Se insinue. Não se explique. Seja sentido. Porque o verdadeiro poder não está em ser entendido. Está em ser procurado. O verdadeiro poder não precisa se apresentar. Ele é sentido. Jacob Petri chama isso de autoridade silenciosa. É o tipo de influência que não se impõe, mas se instala, que não precisa ser declarada, porque já foi percebida. É o tipo de poder que entra num ambiente e muda o ar. Quem comanda de verdade não precisa levantar a voz, não precisa ameaçar, não precisa justificar. Ele apenas está, e estar já é comando. Você já viu isso acontecer? Num grupo, todos estão agitados, inseguros, falando alto, e então alguém entra, fala baixo, move-se com calma, olha nos olhos e silencia o ambiente, sem exigir respeito, mas ocupando o espaço como quem sempre foi dono dele. Esse é o controle invisível. O domínio que não precisa explicar nada, porque já foi legitimado pela postura. Numa mesa com 7 executivos, ela era a única mulher. Não era a mais velha, nem a mais conhecida. Mas quando ela sentava, reclinava levemente a cadeira, cruzava as pernas devagar, observava com silêncio técnico. Não pedia a palavra, mas quando falava, todos paravam. Ela não dizia, eu estou no comando. Ela era o comando. Sua linguagem corporal dizia, eu sei exatamente onde estou. E vocês também sabem. Em ambientes profissionais, fale menos. Olhe mais. Não seja o primeiro a opinar. Seja o último. Quem fala por último, domina a moldura final. Na sua marca pessoal, não precisa se explicar o tempo todo. Poste menos, com mais peso. Cada fala sua deve ter densidade. E depois, silêncio. Em relacionamentos, não imponha. Conduza com firmeza suave. Quem se posiciona com estabilidade, cria atração sem disputa. Na construção de imagem, crie gestos e tons que indiquem convicção. Use pausas. Quem controla o tempo, controla o ambiente. O controle não está em falar alto. Está em não precisar ser ouvido para ser obedecido. Se você quiser dominar qualquer espaço, não chegue impondo. Chegue com presença, com ritmo, com pausa. Porque o mundo sente quando o comando entra na sala. E quando você domina esse silêncio, você governa sem levantar um dedo. As pessoas não seguem apenas pessoas. Elas seguem símbolos, seguem personagens, seguem arquétipos. Jacob Petri deixa isso claro. Quem vive de forma comum é percebido de forma comum. Mas quem molda a própria imagem com intenção, vira presença marcante, vira lenda em vida. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inevitável.
E para isso, não basta viver. Você precisa se tornar uma narrativa viva. Quando você entra num ambiente, você transmite uma história, mesmo calado. O andar, o olhar, o silêncio, a forma como segura uma xícara, a maneira como observa o mundo. Tudo isso forma um personagem. E quanto mais esse personagem carrega força, clareza e mistério, mais magnético ele se torna. As pessoas não se lembram de todos, mas se lembram da energia única que alguns carregam. Em uma universidade americana, um professor de filosofia era temido e admirado. Nunca postava nada, nunca sorria, mas andava com postura impecável, relógios vintage e usava frases curtas com pausas longas. Ele não era popular, mas era o mais comentado. Alunos mudavam de curso só para assistir sua aula. Por quê? Porque ele construiu um personagem, um arquétipo, o mestre enigmático. E quem domina esse tipo de atmosfera é seguido mesmo quando não quer ser. Escolha um arquétipo. Você vai ser o estrategista, o mentor, o dominante silencioso. Sua linguagem, aparência e energia devem seguir essa linha. Elimine o excesso. Todo personagem marcante tem coerência simbólica, menos explicações, mais presença. Você não precisa contar tudo, precisa fazer sentir algo. Crie símbolos visuais, um anel, um casaco, um gesto, um tipo de conteúdo. Elementos que marquem sua assinatura sem precisar do seu nome. Viva como quem já é observado. Sua forma de viver precisa ser lembrada como uma obra em andamento. O mundo está cheio de gente comum, dizendo coisas comuns, fazendo movimentos comuns. Mas quem para o ambiente é o personagem que vive com intenção. Transforme sua rotina em ritual, sua imagem em mensagem, sua presença em história, porque quem domina a arte de ser lido nunca mais é esquecido. Essas lições não são teoria, são ferramentas. Cada uma delas é uma alavanca, um código oculto que age antes da palavra, que transforma a maneira como você entra, observa, fala, influencia. E quem dominar isso com consciência, não vai mais pedir permissão para ser respeitado. Vai se tornar impossível de ignorar. Aqui na descrição, eu deixei o livro As 10 Mentes Mais Poderosas da História, do próprio Jacob Petri, e mais 2 livros que vão expandir o que você aprendeu hoje. Um sobre linguagem de poder, outro sobre construção de arquétipos e influência silenciosa. Leia todos, não para parecer inteligente, mas para se tornar inevitável. E se você quiser ir além, ir para o conteúdo que não vai estar no YouTube, que não depende do algoritmo, que não precisa se encaixar em 10 minutos de retenção, vire membro agora. Lá dentro, todos os meses, você vai receber um vídeo de mais de 4 horas, guia de sedução real, técnicas avançadas de manipulação social, estratégias de posicionamento psicológico e aplicações práticas de livros que o público comum jamais entendeu. Esses vídeos ficam disponíveis por 2 meses. Depois, viram conteúdo do curso completo. Ou seja, é agora, ou nunca. E junto com eles, você vai poder comprar os e-books exclusivos, estruturados, com comandos sociais, exercícios, narrativas e aplicação de cada conceito na vida real. Não é teoria, é prática letal. E se você chegou até aqui, então você está pronto para o próximo nível. No próximo vídeo, eu vou te mostrar as 10 leis mais perigosas das 48 leis do poder. As que moldam impérios. As que derrubam homens sem que eles percebam. As que nunca são ditas, mas sempre são usadas. Se você quer ser o arquiteto e não o peão, te vejo lá.